E aí, guerreiros, inspetor Turene aqui, e hoje eu tô com Sara Cavalcante Souza, psicóloga. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que vocês me pedem muito, que é como passar no psicotécnico, né? Não, venha me pedir para eu ensinar. Brincadeira, mas vamos deixar vocês bem mais tranquilos, vamos falar abertamente sobre o que é cobrar, sobre a questão de recurso, que inclusive a doutora Sara já tem bastante experiência nisso. Então fiquem aí com a vinheta, que assim que a gente voltar a gente fala um pouquinho mais sobre isso. É pólvora, pai. Pois é, meu povo, então eu estou aqui com a Sara, que é psicóloga, hoje pode falar como representante do Conselho de Psicologia, então o que for falado aqui tem opiniões, obviamente, pessoais, mas ela especificamente pode falar sobre a questão institucional. Lembrando que qualquer coisa que eu pergunte, fale aqui, não tem nada a ver com questão institucional, tem a ver com as minhas dúvidas e as dúvidas de vocês. O que ela falar, aí sim vocês podem levar a sério, é só besteira, viu? Mas Sara, por favor, se apresente aí pro pessoal, quem é você, o que você faz, você está falando em nome de quem? Vamos lá, manda abraço. Vamos lá, meu nome é Sara Cavalcante Souza, sou psicóloga, respondo pelo número de registro, isso eu tenho a obrigação de informar, CRP 21 00352 352. Estou como conselheira na gestão de 2019 a 2022 do Conselho Regional de Psicologia do Piauí, 21ª região. E estou também como presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização, COF, certo? E profissionalmente, né, desde 2008, estou credenciada pela Polícia Federal para fazer avaliação psicológica no manuseio de arma de fogo. E sou formada há um tempinho. Eu acho que isso não vem. Não precisa falar, pode ficar. Mas assim, já tenho experiência com processo de avaliação, já participei de alguns certames, certo? Como aplicadora de concurso, já fiz alguns recursos, né? Acompanhei um pouco a alteração. Antes a gente não tinha essa resolução que o Conselho Federal orienta a questão do processo de avaliação psicológica de uma maneira mais estruturada e tudo. E agora houve essa revisão da resolução e trouxe mais garantias, tanto para os concurseiros, como para os profissionais, como para o certame, uma questão jurídica também, tem algumas previsões. Eu acho que vai ser bacana o nosso bate-papo. Muito bom. Então assim, psicotécnico vai dizer se eu sou doido ou não, é isso? De forma alguma. Psicotécnico é para avaliar quais características daquele indivíduo estão compatíveis com aquele perfil profissiográfico. Ou seja, quando você recebeu o concurso da polícia, você, no edital, né, quando você recebeu o edital do concurso da polícia, você viu que em uma das etapas constava do psicotécnico e não sei na modalidade de anexo ou não, mas geralmente tem um quadro com perfil profissiográfico. Exatamente. Inclusive, desculpa me interromper, não. A primeira dica que é muito importante, leiam o edital. No edital está especificando todas as características de personalidade, de seja lá o que for, que são necessárias ou exigidas para a posse naquele cargo que você está pleiteando. Então, como ela já acabou de explicar, não é o psicotécnico, não vai dizer se você é doido ou não. Até porque doido por doido todo mundo tem um pouquinho, né? Mas vai identificar se as características, não fique à vontade para me interromper ou corrigir, sim. Questão de agressividade, controlada, ansiedade, tudo isso é verificado através dos exames para saber se o que você tem é compatível com o cargo que você vai exercer. Isso, e ainda tem mais, tá, Torinho? No caso do candidato, quando ele vê aquele perfil, às vezes ele vai atrás de moldar as suas características, tentar perceber o que na hora da realização, né, dos instrumentos, perceber quais itens podem estar traduzindo, como é que eu vou marcar para poder passar no concurso e não falar a verdade do que a pessoa é ou sente, né? Pronto. O que acontece é que alguns instrumentos é possível a gente conseguir identificar enquanto psicólogo até onde ele burla, né? Exatamente, não digo nem burlar, mas até onde ele conseguiu falar de alguém ideal e não de alguém real. Sim. Então é possível a gente perceber isso por diversos fatores. Por quê, Tite? Cada instrumento, isso não é
como é que eu posso dizer, isso não é dado sigiloso, né? Mas todos os instrumentos, eles passam por uma avaliação, uma comissão de avaliação psicológica, certo? E hoje nós temos o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia. O SATEPS, ele vai fazer diversas diligências. O que é diligência, né, no caso, né? Eles vão fazer diversas análises de diversos fatores, desde a parte teórica, ou seja, saber se realmente aquele teste tem validação, né? Realmente. Isso, a questão da validação do instrumento. Então, que tipo de validação do instrumento é feita? Desde a parte teórica, tipo, aquele instrumento, como o senhor colocou, diz que avalia a agressividade. Teoricamente, né, dentro da literatura, dentro do que se consegue compreender como agressividade, será que realmente aquele instrumento avalia a agressividade, não a outra característica? Sim. Então, assim, desde essa parte teórica até o que a gente chama de tabelas de normatização. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque isso é público. Se vocês acessarem o site do SATEPS, lá vai ter toda a questão de organização dos testes psicológicos. Lá vocês vão compreender e ver que tem testes que são psicológicos e que não são privativos ao psicólogo, ou seja, tem instrumentos que são considerados psicológicos, ou seja, avaliam fenômenos psicológicos. Seria mais para uma avaliação mais clínica, seria isso? Ou não? Não. São testes psicológicos, avaliam fenômenos psicológicos, mas eles não são privativos do psicólogo, ou seja, qualquer pessoa poderia fazê-lo e, inclusive, aceitar, não fazer um laudo, mas chegar a uma conclusão, um resultado, né? Sim, teria algumas características, sim, que são possíveis de ser avaliadas. E o site do SATEPS traz também testes que são desfavoráveis, ou seja, testes que não podem ser utilizados por diversas maneiras. Ou porque o que o teste se propõe a medir não é mais fundamentado, não está mais consolidado, teoricamente, ou as tabelas de normatização. O que é isso, gente? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque em alguns editais de concurso tem lá, atenção, média superior, agressividade, impulsividade, média. O que são essas classificações esperadas, né? São as classificações das tabelas de normatização dos instrumentos, certo? Então, deixa eu ver se eu entendi, que é mais ou menos assim. O teste, ele busca avaliar, por exemplo, vamos pegar o exemplo da agressividade. E ele exige uma agressividade média moderada, como você falou, um exemplo, tá? Pode ser eu estiver errado, fique à vontade. Então, aquele teste, ele não serve para, como eu já disse, identificar se você é doido ou não. Naquele quesito específico, a agressividade, saber se a média das suas respostas são compatíveis com o que o resultado se propõe a encontrar. Se você estiver acima ou abaixo, então entenda, inclusive abaixo não é indicado para determinada função que você vai fazer. No caso do policial específico, como ele fala lá, o médio, porque infelizmente na polícia é exigido que você tenha um nível de agressividade médio, nem de mais e nem de menos, porque a passividade no meio policial pode levar à morte. Então é exigido que tenha uma média, tanto superior quanto inferior. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Então aquela classificação que está lá no perfil profissiográfico, ela tem que também estar prevista no manual técnico do instrumento que foi utilizado. E aí vem a outra questão. Qual é essa questão? Muitas vezes a gente percebe que o processo de avaliação psicológica, ele é percebido como se fosse uma coisa cristalizada, certo? Ou seja, se você teve um resultado naquele dia, naquele momento, de que a sua agressividade estava, por exemplo, média inferior, aí estatisticamente já se sabe que está na zona média, tudo bem. Está dentro do esperado, né? Isso quer dizer que eu sou aquilo, né? Isso, não quer dizer que o senhor é aquilo. Eu estou aquilo naquele momento que foi feita a avaliação, né? Exatamente. Por quê, gente? Porque as pessoas, elas se moldam com o passar do tempo. E por conta disso, se modificam. Perfeito. Então eu não tenho como garantir uma perpétua, né, cristalização do estado, da estrutura, das capacidades cognitivas, enfim,
naquele momento. Ou seja, você foi reprovado, entre aspas, reprovado assim, naquele teste, não quer dizer que aquele teste vá servir como parâmetro para qualquer outro que você faça, em qualquer outro concurso e em qualquer outra coisa ou momento da sua vida. Ele vai medir como você está naquele momento. Você pode estar passando por um problema familiar que vai fazer com que você fique mais apático, uma perda familiar, alguma coisa. Então, naquele teste, vai dar uma agressividade mais baixa do que o que você normalmente é. Isso quer dizer que você é assim? Não. Quer dizer que naquele momento você está passando por aquele momento. Isso. Seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos, não. É exatamente isso. Tá bom, Torinho? Pronto. Então, fiquem tranquilos se vocês reprovaram já em algum teste, até na carteira do Detran, né, que a gente faz. Fiquem tranquilos, que isso não quer dizer que vocês são doidos, apesar de eu achar que vocês são, mas a doutora está aqui para discordar de mim. Com certeza. Mas fiquem tranquilos. E outra coisa, doutora, então vamos falar sobre... A gente falou sobre aquela questão que você disse, né? Às vezes a pessoa estuda para aprender a passar. Tem pessoas que têm videoaulas ou fazem uns cursinhos clandestinos para ensinar a passar. O que é que você tem a dizer sobre essas pessoas? Não no sentido de criticá-las, mas você acha que é necessário uma pessoa treinar, praticar ou passar por essa avaliação para se sair melhor no psicotécnico? Olha, é como eu coloquei, né, Torinho? Como se trata de um retrato, né, daquele momento, é muito delicado a pessoa conseguir manipular, desculpa a expressão, mas eu não vejo outro para descrever, tá? Outro termo para descrever melhor. Conseguir manipular uma vasta quantidade de itens, né? Então, assim, não tem como uma pessoa, eu acredito que a pessoa não tenha condições, por exemplo, de memorizar exatamente quantidades, valores de todos os itens de todos os testes. Um exemplo é o palográfico, que é bastante conhecido, que é o teste dos pauzinhos, dos palitinhos que o povo conhece. Então, digamos que existisse uma média que é esperada para a pessoa fazer. Então, eu vou sair contando um por um para poder fazer exatamente aquela média. Vou pegar, marcar o tamanho, a distância. Não dá, simplesmente não dá. Você pode até pegar a dica, mas vai ter uma hora em que você vai cansar ou não e vai acabar transbordando o que você realmente é e não o que você aprendeu a ser para passar. Seria mais ou menos assim ou não? Bom, eu não tenho autorização para falar tanto com relação à correção do teste. Não digo nem da correção, mas eu digo assim, a pessoa aprender a passar, em algum momento não vai ser fidedigno ao que a pessoa realmente é. E ela vai transbordar isso em algum momento. Né? Isso. O que eu coloco para vocês é que, institucionalmente, o que o Conselho de Psicologia tem hoje, né? Estamos aí recentemente com a Lei, né, Geral de Proteção de Dados. E, assim, algumas coisas a gente só pode legislar no que acontece dentro do território brasileiro, né? E aí o que a gente vê, né? Esses vídeos ensinando e tal. Isso não é para acontecer. Nosso Código de Ética diz que o psicólogo, ele é vedado, ou seja, ele não tem a permissão de ensinar, ajudar, contribuir em qualquer momento, em qualquer situação com relação aos materiais que são privativos da profissão. Então, inclusive, hoje em dia, os testes, eu sei porque minha esposa é psicóloga, quando você compra, entre aspas, os testes pela internet, ele vem com o CPF, o CRP da pessoa, ou seja, aquilo ali é privativo do profissional. Não é nem do profissional de maneira geral. Eu posso pegar aquele meu teste e dar para um outro psicólogo. Não, aquilo é meu, tá no meu CRP, não. Eu posso usar, até porque seria uma forma de controle, né, do CRP para saber onde está sendo usado esses testes, quantos estão sendo usados, o que está sendo feito com tudo aquilo. Isso até é uma forma de controle também do próprio conselho. Inclusive isso é uma falta ética, tá? Isso cabe até processo administrativo, né? Contra o processo profissional. Processo mesmo com a instalação de câmera, com a instalação de processo. É um processo mesmo como um outro qualquer. Risco, inclusive, de perder o credenciamento ou não? Porque é uma falta ética. É uma falta ética. Vai correr o processo no trânsito julgado, tá? Dentro do âmbito profissional, né? Mas eu não posso lhe garantir que essa pessoa vai perder. Não, mas eu tenho pode perder? Sim, é uma das sanções previstas no Código de Ética, é exatamente a cassação do registro. Ou seja, não faça, por favor. Isso. E eu vou lhe dar até um exemplo. No meu curso de formação, ia ter o psicotécnico e eu fiquei sabendo de gente, tal pessoa vai fazer um cursinho para falar sobre psicotécnico. Aí eu disse, rapaz, não faz isso, que até se bater gente lá, nego vai preso, a confusão é grande, porque
é uma coisa séria. Você está brincando, está tentando manipular uma avaliação que tem um objetivo: evitar que pessoas que naquele momento não estejam aptas a portar uma arma de fogo, a trabalhar naquele tipo de serviço que exige uma estabilidade psicológica e emocional, você está ensinando aquela pessoa que não tem essas características naquele momento a passar. E aí o risco quem está correndo é toda a sociedade. Por isso a preocupação e a demanda do Conselho em estar avaliando, averiguando e levando a sério esse tipo de coisa. Isso não é brincadeira. E aí, Torinho, eu tenho como falar disso, porque como eu disse, né, no início, eu sou credenciada pela Polícia Federal a fazer esses processos de avaliação. E assim, como a gente estava colocando, né, Torinho, houve essa facilidade do posse, né, da posse da arma de fogo com relação à discricionalidade do delegado, né, da Polícia Federal. Mas assim, há uma preocupação, né, considerando isso, há uma preocupação com relação aos psicólogos, né, no que se refere, por que a gente chegou a isso, né, gente? Qual é essa preocupação? É por conta disso, né? A gente percebe que alguns concursos, eles têm no perfil profissiográfico uma gama de características que se distanciam um pouco do que a Polícia Federal entende como necessária, como restritiva para o manuseio de arma de fogo. Por quê, gente? A Polícia Federal, ela disciplinou essa avaliação psicológica por meio da Instrução Normativa 078/2014. E nessa instrução normativa consta as características necessárias e as características restritivas. E nesse caso, o que acontece, né? Quando a gente pega os certames, né, os editais, a gente às vezes percebe um distanciamento do perfil que já foi analisado, já foi verificado pela Polícia Federal como necessários para o manuseio de arma de fogo, e na verdade, quando a gente olha para o edital, não está tão contemplado assim. E eu acredito que você não deixa de ser uma pessoa para ser policial, né? Então, daí também a necessidade da gente estar sempre reiterando não é necessidade, né? A necessidade da gente estar sempre reiterando que o candidato no psicotécnico, no momento psicotécnico, seja autêntico, né? Que não manipule. Por quê? Como você colocou, coloque em risco tanto a si como aos outros. Manusear uma arma de fogo sem ter a apetência, né? Incorre realmente no risco, né? Não só daqueles que convivem com a gente, mas com as pessoas de maneira geral e contra si mesmo. Exatamente. Então eu acho que cabe uma reflexão, como eu coloquei, é uma questão de escolha você manusear uma arma de fogo ou não, tá? E, gente, quer ser policial, não tem, ficou reprovado no psicotécnico, existe a possibilidade de recurso. Perfeito, vamos entrar agora nessa excelente temática, que é a questão do recurso. Nos editais, como a gente já falou, que é necessário você dar uma lida e acompanhar, existe também, já previsto no próprio edital, a questão do recurso referente à avaliação psicotécnica. Então, assim, como é que funciona isso? Eu vou fazer um novo teste, na prática mesmo. Quem vai determinar o edital é o conselho? Como é que funciona? Bom, na verdade, isso já está previsto na resolução do Conselho Federal de Psicologia 02 de 2016, que eu falei, que foi uma resolução que veio substituir uma de 2012, se não me falha a memória, foi 2014, mas essa de 2016, ela já prevê esse processo. Gente, o que é feito? Não é feito nova avaliação. Antes se entendia que era necessário. Hoje, o que é que se faz? Você contrata um psicólogo representante, certo? E o que é isso? É qualquer psicólogo que tenha a apetência de fazer uma análise criteriosa, que é o que a gente chama de elaboração de parecer. E aí nós temos a resolução do Conselho Federal, que disciplina a elaboração de documentos psicológicos. Então, assim... Pode ser qualquer psicólogo, então, não necessariamente vinculado a determinado conselho ou nada. Tem que ser um psicólogo que tenha capacidade técnica de fazer aquela avaliação. Exatamente. Por quê, gente? Porque o Conselho Federal já disciplina, pela Resolução 02 de 2016, que disciplina a questão do ordenamento, do recurso, e que deve constar no edital esse mesmo ordenamento,
certo? E tem a resolução de elaboração de documentos, que é a 06 de 2019 do Conselho Federal, e que ainda tem várias outras, né? A 06 de 2019, ela cita mais outras duas resoluções, que é a 09 de 2018 e a 01 de 2009. Então, assim, que resoluções são essas, gente? São resoluções que são de domínio público. Vocês podem acessar o site do Conselho Federal, buscar essas resoluções, se inteirar. Por que eu digo que é importante o candidato se inteirar? Porque existem muitas informações paralelas que não são institucionais, não são oficiais, que tentam orientar o candidato a fazer de determinada forma para que ele consiga um êxito, né, no recurso. E que, na verdade, não tem essa previsibilidade, né? A gente não tem como prever, tá, Torinho? O objetivo principal de eu ter feito esse vídeo, muita gente acha, vai ensinar a passar. Não, não tenho essa menor, não pleitio de maneira alguma isso. A minha ideia principal era tranquilizar os seguidores para saberem que o psicotécnico é uma coisa tranquila. Não é um bicho de 7 cabeças, não é como a prova do concurso que você tem que estudar para passar. É um teste que vai avaliar como é que você está naquele momento. Se você está tranquilo, se você está calmo, se você tem realmente a capacidade técnica, de atenção, de vários outros fatores para realmente desempenhar aquela função. Então pense aí comigo. É legal a gente pegar pessoas que não estão naquele momento aptas a exercer aquela função, ensiná-las a passar e posteriormente ver o que é que acontece, ou contar que aquelas pessoas serão muito bem avaliadas, estarão realmente aptas a desempenhar aquela função que exige tanto psicologicamente da pessoa. Você acha que não vale mais a pena realmente fazer uma avaliação séria? E para fazer a avaliação séria, se você ensina a passar, você já está quebrando totalmente a função daquele teste. Então eu pessoalmente, quem me conhece sabe do meu curso de formação, eu fui extremamente contra esses cursinhos ensinando a passar, continuo sendo contra. Então meu objetivo principal é deixar vocês tranquilos. Não vai dizer se você é doido ou não, vai simplesmente dizer como você está naquele momento, se você está apto ou não a desempenhar aquela função. E o Conselho de Psicologia reitera a sua fala, viu? O Conselho, agora enquanto conselheira, e enquanto presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização, o Conselho, ele se coloca, gente, veemente contra essa... Como é que você colocou? Esse cursinho para passar. Esse cursinho preparatório, certo? Porque é uma infração ao Código de Ética do profissional. Então, assim, o psicólogo que faz isso, ele está cometendo uma falta ética. Aí você tira. Se o psicólogo é capaz de fazer isso, de fazer essa falta ética e ensinar a passar, é um bom profissional? E segundo, se não é um psicólogo, ele tem capacidade de te ensinar a passar um negócio que ele não é nem apto a fazer? Pronto. Então daí você tira. Tá errado de qualquer jeito. Ou o profissional é ruim, ou o cara não é um profissional da área e não tem habilidade ou capacidade para fazer aquilo que ele está se propondo a fazer, que é ensinar você a passar uma coisa que ele não tem formação, não tem trabalho, não tem estudo, não tem pesquisa para fazê-lo. E então, assim, com relação ao recurso, né? Assim, voltando ao recurso. Não, mas a questão do cursinho, gente, às vezes você... Eu não consigo outro termo, mas às vezes a gente cria expectativas ou certas ilusões que com aquele cursinho preparatório, né, você vai conseguir moldar a sua estrutura personalidade, se adequar a um perfil profissional. Estudar para o concurso não é garantia de que você vai passar na prova, imagina estudar para o psicotécnico. Pronto. E assim, outra coisa, nessa perspectiva do cursinho, né, que já é errado, muito errado, né, o que a gente tem é que muitas vezes as pessoas, elas, na expectativa de tentar se mostrar de uma maneira ideal e não real, acaba quebrando as coisas, né? Acaba que fica aquelas lacunas, né, no editar, na avaliação psicológica, no resultado, né, no resultado. E aí você, quando vai para o recurso, fica claro que a pessoa manipulou. Então, assim, quando você vai para a etapa do recurso, quando você percebe que o candidato realmente manipulou os testes, às vezes fica até inviabilizado do psicólogo. O profissional chegar e tentar rebater aquilo dali. Por quê? Porque fica perceptível
que houve uma manipulação dos itens, houve uma tendência, para não ser tão forte, né, manipulação dos itens, mas assim, houve uma tendência a você se mostrar de uma maneira ideal e não uma maneira real. Perfeito. Então, assim, isso vai comprometer a etapa do recurso, com certeza, porque o que é o recurso, gente? O recurso é o candidato, ele contrata um profissional, esse profissional vai ser seu representante. O candidato agenda junto à banca, né, da comissão organizadora do concurso, né, e é agendado como é que eu posso dizer, essa apresentação dos registros que o candidato fez no dia do psicotécnico. Ou seja, o teste que ele fez lá é apresentado e o psicólogo vai avaliar aqueles testes que já foram feitos e dizer, olha, a avaliação que eu fiz do meu cliente não condiz com isso aqui, ou o teste foi feito de uma maneira equivocada, mais ou menos assim, né? Mas não na hora. A gente faz, anota, faz os registros, certo? Porque a gente não pode retirar os testes lá, até porque, gente, vamos entender uma coisa, a comissão organizadora da etapa do concurso, ela é responsável pela guarda e pela manutenção daquele material privativo. Então, assim, é de responsabilidade do psicólogo, certo? Essa guarda, todo esse manuseio desse instrumento que é privativo. Então, eu não tenho, mesmo eu sendo psicóloga, eu não tenho não digo autoridade, mas esse poder, essa capacidade de retirar o teste. Por quê? Porque no momento em que a banca examinadora definiu quais são os instrumentos, e isso é responsabilidade dela e única dela, organizar esses instrumentos e tudo, ela assumiu a responsabilidade pela guarda e pelo manuseio e manutenção desses instrumentos. Então, a gente não pode retirar. Então, há um registro. O psicólogo, como eu coloquei, né, para ser contratado como representante de recurso, ele tem que ter essa habilidade de observar os instrumentos, anotar os registros e tal. E o que acontece? Esse psicólogo vai fazer um parecer técnico com base nos registros que você fez no dia do psicotécnico. Isso. E aí, o psicólogo vai pegar o manual do teste, vai fazer a análise, vai verificar de acordo com as suas respostas e tal. E isso termina que a gente faz uma avaliação criteriosa de fato dos seus registros. E querendo ou não, eu vou dar um exemplo do meu concurso, que já foi a segunda turma, eram 600 e não sei quantas pessoas avaliadas. Imagina quantos profissionais, ou se fosse só um, que é impossível, quantos testes ele não tinha que fazer e talvez o critério, a necessidade de atenção ou várias coisas acabam passando, que é natural de qualquer pessoa, independente de profissional ou não. Então, quando o psicólogo que é contratado para fazer, ele vai fazer, como ela disse, uma avaliação criteriosa, identificar de fato todos os pormenores de resultado, positividade ou negatividade de determinada característica, e às vezes realmente pode passar batido ou pode corroborar o que está lá na reprovação do psicotécnico. Né? E aí vem a questão do parecer, né? Quando eu faço essa diligência, essa leitura criteriosa e essa análise bem, né, cautelar dos registros do edital e do manual, porque aí a gente faz uma triangulação de vários elementos e tudo, o que a gente consegue identificar? Que quando o candidato ele tende a fazer registros não autênticos, eu prefiro colocar dessa forma, não autênticos, o que acontece? Fica complicado de serem elaboradas argumentações, né, que por um momento poderiam ser até verdadeiras, mas porque em outras escalas, em outras características foi percebido essa não autenticidade, aí a gente não tem como usar não tem como rebater, traduzir, não tem, às vezes o cara faz uma besteira tão grande por tentar burlar que não tem nem o que fazer, não, isso aqui não merece passar mesmo não. E assim, gente, uma coisa que eu posso colocar para vocês, né, que vai ter lá, cada característica, e isso vocês vão ver, porque quando vocês leem a resolução do Conselho Federal que disciplina a avaliação psicológica em concurso público, isso é dito, gente. O edital tem que constar dos construtos psicológicos que são previstos no instrumento. Ou seja, eu vou colocar um exemplo, né, que uma vez
eu consegui verificar fazendo essa análise de recursar, né, dos recursos de algum concurso. Muitas vezes o que acontece? Como o senhor colocou, a agressividade média. Aí você vai lá, verifica qual é o instrumento que foi aplicado, eu digo no momento da entrevista do recurso, verifica que no momento da entrevista do recurso, de fato, aquele instrumento tem lá a característica agressividade. Eu tenho como, na tabela, como eu coloquei, né, a tabela normativa. O que é essa tabela normativa, gente? É uma tabela que prevê essa classificação. Como é essa tabela? Por modalidade percentílicas, ou seja, por porcentagem, né? Então, de acordo com o percentual X, eu vou estar numa classificação Y. Isso. Então, isso está lá previsto no manual. E isso está previsto no edital do concurso, a classificação, não a tabela. A tabela. Ele só vai dizer, como ela falou da questão da agressividade, exige-se uma agressividade média superior. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que seja não. Média superior. Aí, no teste lá, esse teste realmente é possível identificar se essa média superior é constatada através daquele teste? E que de fato aquele teste avalia a agressividade. Isso. Por quê? O que acontece, gente? Em alguns concursos, né, que eu já pude fazer esse recurso. Essa modalidade de recurso, participar como representante, o que acontece? A gente tem, às vezes, verificado, e aí vem a questão da possibilidade de se anular completamente, né, a etapa do concurso. Por quê, gente? Por uma falta de atenção da comissão examinadora ou por algum outro motivo que não vem ao caso, né, fazer especulação e nem conjecturas, mas por algum motivo, na tabela do perfil profissiográfico que consta no edital, existe uma característica que não vai ser medido para aquele instrumento que for utilizado. Porque existem vários testes, né? Com certeza. São inúmeros. Vocês vão olhar no site do SATEPS, vocês vão ver, se não me falha a memória, são 120 e poucos testes psicológicos, né? Cada teste psicológico varia de acordo com o construto que eles vão avaliar, variam aí a quantidade de elementos. E aí o que acontece? Às vezes, aquele instrumento não tem a escala de agressividade, né? E aí, tá lá no edital do concurso, agressividade. E aí você fica, de onde foi que esse psicólogo tirou a taxa de agressividade do meu avaliado, se esse teste não avalia a agressividade? Exatamente. E aí, o que a gente vê? Que às vezes, a agressividade é citada como característica de uma outra característica psicológica. Porém, gente, na avaliação psicológica, isso eu posso colocar para vocês, porque isso é teórico. Isso vocês conseguem apreender consultando artigos científicos e livros. A avaliação psicológica, ela informa o dado. Ela não especula, ela não infere, ela informa o dado. Ou seja, se aquele instrumento não avalia a agressividade, ele não pode ser usado para avaliar a agressividade. Simples assim. Exatamente, ele não pode. Eu não tenho como utilizar, por exemplo, uma característica, vou colocar, vulnerabilidade. Uma pessoa que tem elevada vulnerabilidade, ela necessariamente vai ter baixa agressividade? Não. Para avaliação psicológica, ela tem elevada vulnerabilidade. Ponto. Eu não posso inferir, eu acho, eu suponho, não. O teste é para avaliar isso, ele avalia isso. Não posso, através dessa avaliação, vou avaliar a característica X. Se ele tem X, ele é Y. Não tem como eu saber. Para eu saber se ele é Y, eu tenho que fazer um teste que me diga se ele é Y. Exatamente. Então, isso a gente percebe em alguns editais, a gente vê que recentemente vem modificando, graças a Deus, porque a gente tem que buscar essa melhoria, né? E o Conselho de Psicologia está aqui para fazer a orientação também. E se tiverem dúvidas, alguma coisa, assim, meu Deus, eu psicotécnico, eu tô com medo, tô preocupado, procure um profissional. Isso. Simples assim, não vá atrás de cursinho de pessoas que ou são maus profissionais, como eu já falei, não tem ética, ou não são profissionais para estar ensinando uma coisa que não sabe. Procure quem sabe fazer. Em toda a capital tem um CRP, toda a capital, obrigatoriamente. Eu não moro na capital, tem um telefone, né, gente? Liga e pergunta, conseguiu o contato da doutora Sara no telefone. Então agora, para finalizar,
Vamos lá, o que a senhora tem a dizer para os nossos seguidores, para as pessoas que pretendem passar por esse psicotécnico, eles precisam estudar, não precisam, vamos tentar resumir e arrematar tudo. E aí, psicotécnico, vai dizer se eu sou doido ou não? Como é? Não, psicotécnico não vai dizer que você, se alguém é doido ou não, vai dizer exatamente o que eu coloquei. Ele vai informar se aquela pessoa tem proximidade com aquela estrutura, né, prevista no edital, no perfil profissiográfico, né, e se está realmente apto para exercer aquela atividade profissional. Perfeito. Precisa estudar? Não precisa estudar, gente. Sejam autênticos, sejam reais, certo? E busquem realmente serem o que vocês são. Mantenham, sim, a tranquilidade, mantenham, sim, a criticidade do que vocês realmente são e como vocês se percebem, certo? E procure ajuda, minha gente, não é coisa de gente doida, não. Era isso que eu ia dizer. E se vier a ficar reprovado nessa etapa do concurso, percebam aquele processo como um feedback daquela condição psíquica que vocês se encontram. Naquele momento. Ou seja, se naquele momento você tem alguma característica que vocês se sentem inclusive incomodados, busquem uma psicoterapia, busquem auxílio psicológico, busquem um profissional que possa ajudar a vocês a se sentirem melhor, não a passar no concurso. Não é coisa de gente doida que procura um psicólogo, é coisa de pessoa que quer se cuidar, que quer se melhorar, que quer ser melhor para a sociedade de maneira geral e para si também, né? A gente não deixa de ser um pouquinho egoísta nesse tipo de caso, né? Mais uma vez, fiquem tranquilos, a psicóloga Sara já falou e eu repito, é só ficar tranquilo que vai dar certo. Vá com calma, com seu coração aberto, faça, siga os comandos que o profissional vai pedir para você lá na hora, faça simplesmente o que ele está pedindo, é simples, é muito simples, faça o que ele pede e pronto. Doutora psicóloga Sara, muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, tá, Torini? Assim, o Conselho de Psicologia está aqui de braços abertos para os profissionais e candidatos para tirarem algumas dúvidas. Nós temos os nossos canais, sejam eles do Instagram, nós temos os nossos canais de comunicação. Bota no Google, rapaz, bota no Google, Conselho de Psicologia da minha região, uma coisa assim. Que vai ser, por quê, gente? Porque é uma prerrogativa legal. Os conselhos, eles são criados para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão. E a avaliação psicológica é uma prática da profissão e privativa. Então, o Conselho de Psicologia agradece a oportunidade de poder orientar não só profissionais, mas toda a sociedade que tenha interesse em buscar um conhecimento maior com relação à avaliação psicológica a concurso. Agradeço a oportunidade ao Torinho de poder estar, né, nesse momento fazendo essa orientação. Eu que agradeço. Então, gente, me sinto honrada. Muito obrigado. Fiquem com Deus, é pobre, Pai.